Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Que a graça do nosso Pai seja convosco. Amém? Glória a Deus. Os nossos filhos serão melhores do que nós. A Bíblia diz que eles são propriedades de Deus. Tá? A Bíblia diz que nós não teremos filhos para perturbação. São herança bendita do Senhor. Então, profetizamos sobre a vida dos nossos filhos. Serão homens e mulheres de sucesso, profissionais abençoados, reconhecidos. Deus irá soprar o nome dos nossos filhos. Profetiza sobre a vida dos seus filhos. Todas as vezes que você tiver a oportunidade, você coloca a mão na cabeça dele, dá um abraço, mesmo sem ele saber, mas dá um abraço e vai falando: Deus, eu entrego o meu filho nas tuas mãos. É um homem, é uma mulher, Senhor, que pertence a Ti. Senhor, será bem sucedido, livra do mal. Senhor, guarda a sua vida, Senhor, livra do homem mau e perverso. Vai profetizando, meus irmãos, sobre a vida dos seus filhos. Não perca a oportunidade. A Bíblia diz que em nossa boca está o poder da vida e da morte. Então, quando você profetiza vida, quando você profetiza bênçãos, aleluia, eles serão alcançados por isso. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso pastor, o pastor Messias e a pastora Norma está no Brasil, na conferência, é uma reunião anual que acontece, é uma reunião de pastores, tá? Então todo ano tem essa reunião, então por isso os irmãos estão sentindo a falta do nosso pastor. Oremos por ele, pelo seu retorno, pela sua casa. Falei com ele ontem, está tudo em paz, graças a Deus. Ele está participando da convenção, tá, de pastores em Sorocaba, não é isso? Em Sorocaba, em São Paulo. Então, continue orando pelo anjo dessa igreja, amém? Eu quero dar 2 avisos antes da gente começar a ministrar a palavra do Senhor. O primeiro aviso: dia 3 de agosto, é o próximo sábado agora, teremos 24 horas de oração aqui na igreja. Tá? Pastor, 24 horas orando? Sim, começa sábado, 1 da tarde, e termina no domingo, dia 4, 1 da tarde, com a Santa Ceia. Dividimos esse período de 24 horas, tá, em 6 períodos de 4. Então, teremos um período que vai de 1 às 5 da tarde, com oração, louvor e palavra. Tá? Depois das 5 até as 9, também com período de louvor, oração e palavra. Serão 24 horas assim. Tá? Estaremos intercedendo aqui a Deus pela sua casa, pelos seus filhos, por problemas, situações que talvez aos seus olhos pareçam impossível. Pastor, eu não posso ficar as 24 horas, não tem problema, você vem, passa um período de tempo, deixa aqui o seu pedido de oração, e estaremos aqui orando, intercedendo por você, tá? Pela sua casa, pela sua vida, pessoas que se encontram enfermos, talvez amigo, algum parente que está enfermo, traga o pedido e estaremos orando, intercedendo em nome de Jesus, orando pela igreja, orando pelos projetos, em nome de Jesus. Estará ministrando nesses períodos pastor Tiago, pastor Miguel, pastor Messias, pastor Natanael, pastor Aurélio, os obreiros estarão ministrando, o evangelista Neji vai estar ministrando a palavra. Eu não falei com ele, mas eu liguei, ele não me atendeu, não deu ousadia. Liguei 2 vezes, não me deu ousadia. Aí já estou comunicando, intimando do púlpito. Vai estar ministrando também. Então estaremos aqui 24 horas cheios de Deus. Tá? Precisamos orar, irmãos. Precisamos nos aproximar de Deus. Tá? Deus, quanto mais próximo você fica, mais você percebe a sua grandeza, o seu poder. Quanto mais íntimo você se torna de Deus, mais confiante você fica nele. Sim ou não? Né? Você olha para os problemas e não vê os problemas, vê Deus como solução. Então, 24 horas, não perca. Né? Eu tenho tanta coisa para apresentar diante de Deus nesse dia, eu tenho certeza que você também tem. Dia 30, 31 e 1º de setembro, 30, 31 de agosto e 1º de setembro, a nossa conferência de família. Meus irmãos, estaremos aqui 3 dias, tá? Ouvindo o pastor Josué Gonçalves. É um privilégio para nós, tá?
é uma das maiores referências no Brasil e fora dele sobre família. Ele tem mais de 30 anos ministrando para a família, tá, no Brasil e fora. É uma oportunidade ímpar. Tá? No final do culto, nós temos aí os ingressos, tá? É o investimento. Pastor, quanto custa? $35 o casal. É o investimento que você vai fazer pela sua família. Tá? O investimento. Eu preciso melhorar todos os dias, todos os minutos na minha casa, no meu relacionamento. Então, quem não precisa, amém, mas eu preciso. Tá? Então, como é que eu faço isso? Ouvindo, aprendendo, praticando aquilo que eu ouço, né, que eu aprendo dentro da minha casa, amém? Então, divulgue, nós temos o cartaz no Facebook, vai no Facebook da igreja, divulga isso nas suas redes sociais, nos ajuda a divulgar, vamos encher a casa para a glória de Deus. Pastor, eu conheço um casal, não é crente, tá? Mas está passando uma luta, um perrengue, como a gente diz lá no Nordeste, um perrengue dentro de casa, tá? E eu posso chamá-los, claro, você pode até fazer melhor, você pode comprar e abençoá-los com o ingresso, em nome de Jesus. Pastor, eu ainda não sou casado, sou solteiro, estou me preparando para essa jornada, quero aprender, posso participar? Pode, fica $20, tá, por solteiro, então você pode participar sim, em nome de Jesus, amém? Os irmãos entenderam? Glória a Deus, vamos para a palavra, prometo que vou ser rápido em nome de Jesus, terminarmos em tempo. Eu quero convidar para que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João é o quarto evangelho do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, sem chance de errar, tá? Não vai passar vexame com o irmão que está do lado aí procurando. Alguns têm uma tecnologia aí, o celular, né, que aí vai rapidinho no celular, outros ainda estão no modo mais antigo, vai na Bíblia. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, né, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Quantos acharam? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Amém? Não a compreenderam, em algumas traduções. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação na família. Pastor, o que é que esses versículos têm a ver, né, com o tema que foi sugerido? Bem, nós vamos deixar um pouco de lado toda essa questão teológica do Evangelho de João, né, para quem foi aplicado, a data, né, qual ele escreveu, qual foi o seu objetivo, e nós vamos nos concentrar apenas nos versículos que acabamos de ler, aonde João escrevendo, né, de uma maneira reveladora, profunda, cheio do Espírito de Deus. Obviamente ele está falando de Jesus, que é o verbo, que é a palavra, que é o logos de Deus. Obviamente ele está falando sobre isso, né? Mas João, ele está falando sobre o poder da comunicação, né, de Deus. Por quê? Porque verbo, ele completa a frase, ele comunica algo que queremos fazer, alguma ação que queremos tomar. Exemplo, se eu falar nessa manhã aqui para vocês, eu, Dallas, ninguém vai entender o que é eu, Dallas. Mas se eu disser eu vou e colocar um verbo, ir a Dallas, completa a frase, fecha a frase. Isso é comunicação. Deus é um Deus que sempre se comunicou. Deus é um Deus que sempre quis se comunicar.
E ele, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, ele colocou isto dentro do homem, a necessidade de se comunicar, a necessidade de se relacionar. Por isso que o Senhor, ele vinha sempre se comunicar com Adão no jardim do Éden, tá? O chá da tarde, ele vinha ali dialogar com o homem. O que é a Bíblia? A Bíblia é a carta de amor de Deus mal correspondida. Por que mal correspondida? Porque não correspondemos esse amor. Não correspondemos. Muitas vezes dizemos que amamos a Deus, somos apaixonados por Deus, mas existe uma outra expressão, né, não verbal, que fala também com a expressão verbal. A expressão verbal é quando você se pronuncia, quando você fala algo, mas existe um outro tipo de comunicação que é a não verbal, né? O seu comportamento, e muitas vezes nos comportamos de maneira que declaramos diante de Deus que não amamos tanto assim, né? Como assim, pastor? Quantas vezes, né, praticamos ou realizamos algo que temos a convicção e a certeza que é errado, mas acabamos fazendo, né? E o que é isso? É uma comunicação não verbal que falta ainda uma paixão, ser apaixonado por esse Deus, né? Querer de fato esse Deus, sim ou não? Ou é só comigo que acontece isso? Não, né? Então, João está escrevendo aqui que este verbo, que é o poder de comunicação que este Deus deixou, ele sempre esteve com Deus, ele sempre esteve, né, nos planos de Deus. Então, a comunicação, né, ela é poderosa em um relacionamento. Quantas vezes nos estressamos no nosso relacionamento por falta da comunicação? Quantas vezes, né, temos algum tipo de estresse no casamento, na família, por falta de comunicação, né? Sim ou não? É só comigo que acontece isso. Às vezes, né, a gente precisa aprender a nos comunicar ou nos comunicar melhor. Exemplo, às vezes a mulher, ela acha que o homem, ele tem, né, uma bola de cristal. Aí está viajando com o homem, pastor Tiago, né, do lado ali, e aí ela disse assim, como eu queria tomar um café, como eu queria. Ele imaginou aqui como ela queria, ela não quer. Então, ele é muito, nós somos assim, né? Temos essa limitação. Aí o posto de gasolina, aquele posto que todo mundo gosta de parar para tomar aquele café, aí passa o posto por ele, e ele passa direto no carro, ela olha para ele assim como, você não entendeu o que eu estava querendo dizer? Sim ou não? É assim ou não é? Então, não entendi. Se assim como eu queria tomar o café, você não captou a mensagem? Eu disse, não captei a mensagem. Se você dissesse assim, eu quero tomar café, para ali, aí facilita para a gente. É a comunicação, né, no relacionamento. A gente, mulheres, isso aqui, vai anotando aí, nós não temos bola de cristal, tá? Não temos bola de cristal. É o poder da comunicação. Eu lembro agora de um rapaz que veio falar com o pastor e dizia assim, pastor, ou o senhor me segura, ou eu vou chegar em casa na força de um touro selvagem, na fúria de uma leoa parida, e vou pegar minha mulher. Eu, pastor, calma, meu irmão, o que foi que aconteceu? Pastor, eu vendi o carro, e a entrada do carro, que estava lá no banco, eu ia dar entrada no outro carro, e quando eu cheguei para dar entrada, o cartão não passou, não tinha dinheiro suficiente, e eu, sem saber, não tem dinheiro, porque eu vendi, eu coloquei o dinheiro, só que ele não falou com ela. Então, a santa, quando era conta conjunta, e ela tinha um cartão, quando ela olhou o saldo, ela disse, Deus, aleluia. E aí, para onde ela correu? Aleluia. Porque as mulheres, né, diferente do homem, eu disse hoje pela manhã na EBD, ela é atraída por aquilo que ela ouve, mas de vez em quando ela também é atraída por aquilo que ela vê, né? Vestido, bolsa, sapato. É assim ou não é? Então, quando ela viu aquele saldo, ela correu para o shopping e comprou a bolsa dos sonhos, comprou o sapato dos sonhos, e aí comprou o vestido dos sonhos, e aí fez a festa e descompletou a entrada do carro do bendito marido. Quando
Quando ele chegou em casa, ela correu, meu bem, Deus fez um milagre. Tinha um dinheiro na conta, olha aqui, vem ver a bolsa que eu comprei. E ele quase pegando ela pelo pescoço, porque ela descompletou e correu, mas falta de comunicação. Ele não disse, olha filha, eu estou vendendo o carro, o dinheiro que tem no banco é para dar entrada no outro carro, e é por isso, né, que tem esse dinheiro lá. E aí descompletou o valor. E foi uma confusão, o pastor teve que fazer uma campanha de 21 dias, com jejum e oração, para resolver a situação. Então, a comunicação é importante. E existe a comunicação positiva e a comunicação negativa. Nós vamos falar sobre a comunicação positiva. Por quê? Se a mulher, e agora isso é para os homens, né, você que é uma esposa abençoada, uma esposa daquele jeito que o homem quer, então você tem que aprender a se comunicar de maneira positiva com essa mulher. Né? Porque já sabemos que a mulher ela é atraída por aquilo que ela ouve. Né? Então, foi isso que aconteceu no jardim do Éden, sim ou não? A mulher ela foi enganada pela serpente, não pelo fruto, ela não viu o fruto e foi lá pegar, ela teve um diálogo e foi iludida por esse diálogo, né, que teve. E já sabemos que na família, aprendemos hoje, a origem da família, né, foi criada por Deus, o casamento foi criado por Deus, a prioridade na família, né, é cônjuge, depois vem filhos, isso é um assunto para outra oportunidade, porque muitos casais às vezes priorizam os filhos em vez dos cônjuges, né, e aí às vezes tem o pai ou a mãe, está reclamando com o filho, aí um dos cônjuges entra para querer defender, e a gente precisa tomar cuidado, porque primeiro vem a prioridade da esposa, a prioridade do marido, e depois os filhos. Mas sabemos que, de fato, Deus ele cria este casal, e Deus cria esse casal para se comunicar, né, porque Deus deu boca a este casal, né, deu a comunicação verbal para este casal. Então, Deus não fez o casal mudo, né? Às vezes, quando os casais vêm para se aconselhar, no Brasil era muito comum isso, aqui a gente vê um pouco mais de, não sei se resistência ou falta de tempo, mas o aconselhamento pastoral no Brasil é muito comum. Então, quando os casais eles vêm para conversar sobre os problemas e as demandas no casamento, a gente nunca atende o casal, né, os dois juntos de vez, sempre atendemos a mulher e depois atendemos, né, separadamente o homem, e no final das contas a gente atende os dois juntos. Então, às vezes quando ela chega, diz, porque o meu marido é assim, eu não aguento mais, né? Aí a gente tem que usar uma estratégia, a gente tem que dizer assim, mas como é que você conseguiu casar com um homem desse? Pastor, mas ele não era assim. Como é que ele era? Aí a gente começa a dar corda, ela vai lá atrás, para a primeira vez que ela viu esse homem, quando se apaixonou, e ela começa a falar, né, de como ela se apaixonou, como ele era, né, os sonhos que eles tinham junto, e vai falando, e vai falando, e aí a gente termina a sessão, e aí depois atende o homem chega do mesmo jeito, olha, não dá mais, né, o jeito agora é só a separação, né, e porque ela se tornou uma pessoa muito insuportável, a gente não aguenta mais o relacionamento. Mas como foi que você casou com essa pessoa assim, desse jeito? Você não viu isso? Aí o que é que os homens dizem? Ela me enganou. Ela me enganou. É sempre assim. Os homens se sentem enganados, né? E aí a gente vai, mas ela te enganou como? Me diga aí, não, porque ela era assim, e aí vai falando de como ela era, e aí ele vai, né, voltando a pensar, a relembrar, porque nós não temos passado, nós temos história, tá? Nós temos história, então ele vai relembrando da história, do momento que conheceu, do primeiro olhar, né, do primeiro beijo, da primeira comunicação que foi feita com essa mulher, e aí aquilo vai reacendendo de novo. Aí quando você coloca os dois para falarem juntos, aí você vem com outra estratégia, você fala tudo que ela disse para ele, que foi só coisa boa, né, de como conheceu, de como foi, e depois você fala tudo para ela, como ele falou, que foi coisa boa.
Aí eles saem dali daquela sessão, né, apaixonados de novo, né, relembrando a sua história novamente, né, o momento em que se conheceram novamente. Comunicação, né, e isso não pode faltar dentro de um relacionamento. Eu lembro agora de uma senhora que ela ela é viúva, né, ficou viúva muito cedo, mas ela disse que ela estava pregando na Inglaterra, foi convidada para pregar na Inglaterra e ficou hospedada na casa de um pastor, né, que ele era judeu, um judeu cristão, mas cresceu na Inglaterra. E eles ficaram lá e tal, e de repente ela, né, comeu e depois disse, vamos lavar o prato. Ela disse, deixa eu lavar os pratos, porque eu gosto de ficar com a minha mão dentro da água quente, e eu vou lavando, e você vai secando, e a sua esposa vai guardando. E ele já era um senhor de idade, de seus 81 anos, ela tinha 76, e ela, de repente, disse que foi pega em um momento em que eles estavam se namorando. Ela parou, porque ela percebeu que ele parou de pegar os pratos e enxugar, e quando ela olhou, né, ele estava olhando para ela, e ela olhando para ele, e ela disse assim, olha, eu lembro agora de quando eu te conheci, os dois conversando, né, aquele homem do exército britânico, de olhos verdes, alto, branco, o homem mais lindo de todo o exército. E aí, depois que ele ouviu ela falando aquilo, ele disse assim, olha, mas qualquer homem daria certo ao seu lado, você é uma mulher incrível, eu sou assim por conta de você. E ela disse assim, você agora ficou mais bonito. E aquela senhora que estava ali ficou com inveja, ela disse, eu fiquei com inveja santa, porque o meu marido morreu, e eu não tive a oportunidade, eu nunca fiz isso, e eu fiquei vendo aquela situação. E aí o que acontece? Às vezes queremos dizer coisas bonitas, né, na hora do enterro, queremos dizer coisas bonitas quando o marido morre, quando a mulher morre, não adianta mais. Vai adiantar alguma coisa, vai para lá chorar, não faça isso não, fica feio demais. Vai chorar no velório, ah, meu Deus, não. Aproveite, ela sentiu o remorso ali, por quê? Porque ela não tinha feito aquilo. O marido morreu e ela nunca fez isso. Isso vale também para os maridos, para nós, aprender a comunicar de maneira positiva para a esposa, porque a comunicação positiva, que é o elogio, é o combustível dessa mulher, sim ou não? É o seu combustível ou não, um elogio, né, que o seu marido dá? É um combustível. E eu vou pegar, nessa manhã, 2 exemplos. O primeiro está em Gênesis, capítulo 12, quando Abraão, ele recebeu, né, um comando de Deus, para deixar a sua casa, a sua parentela, e ir para uma terra que Deus haveria de mostrar. Deus não estava mostrando a terra, Deus não mostrou a terra, Deus ia revelar a terra ainda. E Abraão estava muito bem, porque o seu pai Terá era próspero, né? Só tinha ele como filho, porque o outro irmão de Abraão, que era o pai de Ló, morreu. Então, toda a herança dos seus pais ficou com Abraão. Ele estava muito bem, não tinha necessidade de sair dali, estava rico, mas ele atendeu um comando de Deus. Ele saiu dali e foi em direção ao Egito. Quando ele chega no Egito, indo em direção ao Egito, imagina que coisa, a Bíblia diz que havia grande fome na terra. Sai de um conforto, e muitas vezes Deus faz isso com a gente, não me pergunte por quê, tá? Porque eu não tenho resposta. Ele só vai revelando no meio do caminho, só vai revelando a sua missão, porque todos nós temos uma missão aqui na terra, então ele vai revelando a sua missão no meio do caminho, mas Deus tirou Abraão de uma situação confortável, porque ele estava muito bem obrigado, né, com toda a herança do seu pai, né, servos e servas, e vai agora para uma terra seca, uma terra que havia fome. E aí ele vai para o Egito, aí ele fala para Sarai, né, a sua mulher, diz assim, olha, ele para em algum momento no caminho e diz assim, olha, você é muito bonita. Olha o elogio que Abraão, pode ler, Gênesis capítulo 12, versículo de número, a partir do versículo 10, ele diz assim, você
é uma mulher muito bonita, muito formosa. Se eu entrar com você no Egito, os príncipes de Faraó vão olhar para você e lhe desejar, e querer que você vá para o harém de Faraó. Então vamos fazer o seguinte: diga que é minha irmã, porque assim você vai livrar a minha vida. Olha a situação que ele colocou a esposa. Olha a situação em que essa mulher teve que se submeter para salvar a vida desse marido. Agora, o que levou essa mulher a tomar essa decisão? O que levou essa mulher a fazer isso? Né? O que fez essa mulher decidir, né, a ter essa postura? A comunicação dele. Porque se ele diz para ela, olha, você vai chegar lá, você não seja besta de dizer que é minha mulher. Aí, irmão, o negócio ia entrar em choque e o negócio ia ficar feio. Ele usou uma comunicação positiva. Você é muito bonita, Sara. Você é muito bela. Qual é o homem, ele está dizendo isso para ela, qual é o homem que não gostaria de ficar do seu lado? Qual é o homem que não gostaria de ter você ao lado? Então eu tenho medo de chegar lá e os príncipes de Faraó e o povo de Faraó me matar, porque eu sou seu marido. Ela aceitou por conta do elogio que ela recebeu. Foi combustível para ela ir e se submeter a isso. Porque você acha que era fácil? Foi fácil? Você acha que foi fácil para Sara ter essa decisão, tomar essa decisão? Não, não foi fácil. Foi algo muito difícil. Porque Faraó, o texto diz que Faraó tomou por sua esposa. Olha que situação complicada, olha que situação, né, de vexame, de vergonha para essa mulher. Mas ela se submeteu por conta da forma como Abraão se comunicou com ela. Como ele se comunicou com ela. Então ela foi. Aí o que eles fizeram? Deram ouro, deram objetos a Abraão, enriqueceu Abraão, tá? E aí depois Deus teve que entrar no meio e falar, porque geralmente é assim, a gente está tudo ok, e a gente faz as nossas bagunças e depois Deus tem que nos ajudar a consertar, é ou não é? Então Deus teve que entrar no meio e falar com Faraó e dizer, Faraó, devolve essa mulher porque ela não é tua, é esposa de Abraão, porque Deus feriu com pragas o Egito. Está no texto. Deus feriu por conta do sofrimento dessa mulher. O quanto essa mulher estava sofrendo por estar naquela situação, porém se submeteu por conta do elogio e por conta de que amava este marido. Então, muitas vezes a mulher, ela entende o papel, né, de submissão. E eu tenho muito medo, meus irmãos, porque a palavra submissão, lá fora no mundo, tem se tornado, parece-me que um termo pejorativo, né, um termo impróprio de submissão. Mas o que é submissão? É estar abaixo de uma missão, de um foco, ao lado do seu marido. Casais inteligentes enriquecem, crescem juntos, com a mesma visão, com o mesmo foco, na mesma direção, e isso com a comunicação positiva, dentro do lar, dentro de casa. Aí eu lembro que uma mulher chegou e disse, olha, eu não aguento mais, foi se queixar com a mãe do moço, e disse, eu não aguento mais, ele está insuportável, ele é uma pessoa muito má. E a mãe olhou para ela e disse assim, então, a culpa é sua. E ela disse, como a culpa é minha? Assim, porque eu entreguei o meu filho era um filho muito bom dentro de casa. Era um filho obediente, era um filho que honrava com seus compromissos, era um filho respeitador, e agora do seu lado ele ficou dessa forma, então de quem é a culpa?
que é que você está fazendo? E às vezes a gente não atenta para essa realidade. Às vezes a gente não se atenta para isso. Meus irmãos, a vida a dois, precisamos entender que devemos morrer um para o outro. Um para o outro, se você atingir um grau de maturidade espiritual, né, e você percebe que o seu cônjuge ainda não atingiu, às vezes precisamos ceder pelo outro, às vezes precisamos ter paciência pelo outro, às vezes precisamos compreender o outro. Eu lembro de um testemunho muito forte, isso é chocante nos dias de hoje, mas é um testemunho muito bonito, de um encanador norte-americano, Smith, o nome dele, e ele era um homem muito bruto, muito mau com a sua esposa, um homem cruel, e a sua esposa era cristã, e um dia ele chegou em casa, a única coisa que essa mulher fazia na vida era ir para a igreja, orar por ele, participar dos cultos. Um dia ele chegou muito bravo em casa, e disse, hoje você não sai de casa. Ela disse assim, mas hoje eu tenho um culto. E ele disse, mas hoje você não sai de casa. Ela disse assim, mas em que eu já te desonrei na vida? Me aponte um defeito, me aponte um erro, algo que eu lhe fiz para você fazer isso. Ele disse, você que sabe. E ela foi para o culto. Quando ela voltou para entrar em casa, todas as portas estavam fechadas, lacradas, portas e janelas. E ela batia, 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 e ele não abria a porta. E começou a nevar. E ela se encolheu no canto da porta, e ficou ali, e passou a noite ali. No outro dia, pela manhã, ele abriu a porta e viu ela encolhida, tremendo. Ele saiu chutando ela para entrar no carro, ela se levantou rápido, segurou no braço dele e disse, meu amor, não vá para o trabalho, você já tomou café? E ele parou, olhou para ela, e ela conduziu este homem para dentro de casa, fez o café dele, fez a marmita, como todas as manhãs ela fazia, e deu a ele para levar para o trabalho. Quando ele pisa o pé na porta, ele começa a se derramar em lágrimas, e volta para ela e diz, por que você não me odeia como eu lhe odeio? E ela disse assim, porque eu não posso lhe dar aquilo que eu não tenho, e o que Deus me deu por você foi amor, e eu só posso lhe dar amor e honrar a você, que é o meu papel. Naquela manhã, aquele homem se converteu a Cristo. Aos 52 anos de idade, o seu ministério começou aos 55. E em todo o seu ministério, 21 pessoas ressuscitaram através da sua oração. E inúmeros enfermos de diversas enfermidades foram curados pela oração deste homem. Eu lhe pergunto, quem tem mais moral no trono? Este homem ou essa mulher? Essa mulher que aguentou em oração e entendeu a missão que ela tinha. É isso, é um morrer pelo outro. Se você é mais maduro na fé, experiente na fé, entender aquele momento e exercer este papel de comunicação. Eu sei que falar para casais é difícil, eu sei que falar para famílias é complicado, porque muitas vezes o embate, a luta, né, às vezes nos deixa essa pessoa meio, né, casca grossa, mas precisamos entender isso, o poder da comunicação positiva. Sarai foi honrando este marido pelo combustível que ela recebeu quando ela ouviu que ela era muito bonita, muito formosa. Será que estamos elogiando os nossos cônjuges? Será que estamos tendo uma comunicação positiva? Será, meus irmãos, que nós estamos desenvolvendo o nosso papel? Será que há esse tipo de comunicação dentro do nosso lar, dentro da nossa... Como tem sido a nossa comunicação dentro de casa? Deus não criou um casamento, Deus não criou uma família para que ambos estivessem brigando o tempo todo, ou um para um lado e o outro para o outro. Não, Deus nos criou para que a gente pudesse nos comunicar. A gente não consegue viver separado um do outro, sim ou não? Quando Deus fez o homem, que outorgou este homem, né, o poder de colocar o nome nos animais,
e aí os animais vinham passando por este homem que estava sozinho, ele foi vendo que tinha macho e fêmea. E eu fico imaginando este homem, né? E eu disse hoje pela manhã, Deus conhece os nossos sentimentos, Deus conhece o que passa dentro de você. O seu cônjuge muitas vezes não sabe a dor, a luta, o sofrimento, porque você está chorando, qual a razão. Muitas vezes o seu cônjuge está do seu lado, o seu filho está do seu lado, o seu pai está do seu lado, mas não sabe o que se passa dentro, mas Deus sabe. Deus disse para Moisés, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito. E ele diz, eu conheço a sua dor. Deus conhece, sabe o que você está sentindo e conhece a sua dor. Porque conhecer é uma coisa, saber é uma coisa, conhecer é outra. Então Deus conhecia a dor do povo, conhecia, sabia a intensidade, o quanto dói, o quanto machuca, o quanto causa sofrimento. Então Deus viu esse sentimento em Adão e Deus fez uma mulher. Deus fez Adão cair no sono, né, da costela de Adão. Por que da costela? Foi até levantada uma questão hoje de manhã. Por que da costela? Porque a costela está embaixo do braço. O braço protege, né? O homem é essa imagem protetora, o homem é essa imagem que traz segurança para a mulher, sim ou não? Você se sente segura do lado do seu marido? Cadê as mulheres? Sim ou não? Se sente segura? Olha, eu ouvi um em cima e amarela aí. Hã? Mas o homem tem que promover segurança a essa mulher. É por isso que tirou. A mulher foi criada para ser protegida e amada. É bíblico, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Maridos, amem a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Sacrificial, amor sacrificial. Né? E aí, a Bíblia diz para as mulheres, mulheres, amem os vossos maridos. Sim ou não? Não. Honrem o vosso marido. Porque Deus já colocou dentro da mulher esse poder, né, de devolver em dobro tudo aquilo que ela recebe. Né? Ela devolve em dobro tudo aquilo que ela recebe. Então Deus fez a mulher da costela. Fez o homem dormir. Eu já disse aqui para o homem não dar palpite, porque senão o homem ia querer ficar dizendo assim, tira isso, bota aquilo, deixa sem boca, tá. Então, Deus faz o homem dormir. Aí, quando o homem acorda, irmão, você imagina a felicidade desse homem, a alegria desse homem. O homem se tornou um legislador. Ele incorporou e disse assim, se chamará varoa, porque do varão foi tirado. Legislador. Virou profeta. Por isso deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Virou profeta. Mas aí existe uma expressão em hebraico, que eu disse hoje pela manhã, que os nordestinos dizem assim, que quando o homem viu a mulher, ele disse assim, vixe, é uma expressão do Nordeste, ou não é? Mas não é vixe, é ixe, carne da minha carne, pedaço de mim. A sua esposa é pedaço de você. Né? Carne da sua carne. Precisamos entender isso. Precisamos estar cuidando do nosso pedaço. Precisamos estar cuidando do nosso cônjuge. Deus apresenta a mulher. Agora, esta é uma cena de casamento, sim ou não? Sim, Deus leva a mulher a Adão, uma cena de casamento. Depois Deus diz assim, olha, crescei e multiplicai. Deus criou todo um ambiente que foi o Jardim do Éden para este casal. Mas, antes de criar a mulher, Deus disse o primeiro não na Bíblia. A primeira comunicação negativa na Bíblia. Qual foi? Deus disse assim, não é bom. Tudo que Deus fez, Deus disse assim, é bom. De repente, Deus disse assim, não é bom que o homem fique só. Não fomos criados para estarmos sós, sozinhos, solitários. É? Uma pessoa solitária que se isola, ela está doente psicologicamente.
ela está precisando de acompanhamento, de tratamento, ela está precisando de cura emocional na sua alma, porque o homem e a mulher foi criado para se relacionar. Não é bom que o homem esteja só, por isso que Deus fez a mulher, para estar ao lado do marido, para caminhar junto com o marido, tá? Para estar do lado deste homem. Há uma frase aí fora que ganhou muita força, mas depois ela foi modificada, melhorada, que diz assim: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não é? Aí depois melhoraram a frase dizendo: ao lado deste grande homem sempre tem uma grande mulher. Então, foram criados para isso. Então, este homem e essa mulher precisa exercer o poder da comunicação positiva, o elogio. Elogie, né? Às vezes seu marido chega para baixo, né, cabisbaixo, às vezes deu alguma coisa errada, aconteceu alguma coisa estressante, às vezes esse homem está se sentindo incapaz. Você tem esse poder, mulher, de comunicar positivamente para esse marido. Às vezes, aqui não, mas tem casais aqui na igreja, graças a Deus não tem, né? Mas tem casais aí, meu Deus do céu, que a mulher diz: você é burro mesmo, só acontece isso. Eu disse a você que não era para fazer, você faz aí, eu não me ouve, e começa, né? Porque quer irritar o homem, é você dizer para ele assim: eu não lhe disse. Aí pronto, aí você acaba com tudo. Esse eu não lhe disse, mexe com a gente ou não mexe? Mexe com a gente. Melhor do que eu não lhe disse, é melhor você dizer assim: olha, tudo bem, não deu certo agora, mas vamos orar. Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer algo melhor, vai acontecer algo de Deus. Aí você profetiza, aí você vê esse homem se levantar brabo, você vê esse homem se levantar macho, aí você vê esse homem ganhar força para sair no outro dia e enfrentar a vida, porque ele recebeu combustível. Um elogio, a mesma coisa, a mulher, poder da comunicação. E aí, Faraó devolve Sarai, porque aqui ainda o nome dela não foi mudada, para Abraão, e ele sai rico do Egito, porque ele ganhou muita coisa no Egito, né, com a esposa do lado, e próspero. Qual é o outro exemplo? 1 Samuel. Ana era uma mulher abatida, amarga de espírito, sim ou não? Não sou eu que disse, a Bíblia, que Ana estava com seu espírito abatido, amargo, triste. E este homem, por nome Elcana, que estava do lado dessa mulher, que ele amava, ele começou a perceber a tristeza de Ana. A gente precisa perceber quando o nosso cônjuge está triste. Você precisa perceber mudanças de hábito, de comportamento, o quanto essa pessoa, que você conhece, que está do seu lado, está triste, tem alguma coisa que está, né, mexendo com ela, trazendo insatisfação. E aí você precisa estar antenado, porque você é o sacerdote. Deus te colocou como cabeça, né, cabeça espiritual. Josué disse assim: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava assumindo um papel de sacerdote espiritual para conduzir essa família. Então nós somos o sacerdote de casa. Precisamos perceber quando tem algo de errado, né? Quando as emoções, sentimentos, alguma coisa está provocando tristeza no seu cônjuge. E Elcana percebeu, né? Elcana percebeu e foi até Ana e falou: Ana, por que você está sem comer, Ana? Por que você está abatida? Porque você está triste, Ana? Porque Ana não podia gerar filhos, ele sabia disso. E gerar filhos nesse período era uma questão de honra. A mulher honrava o marido dando filhos a ele. Aí ela olhava para a rival, a Penina, e a Penina só gerando filho, honrando, e ela nada, e aquilo foi abatendo, entristecendo, deixando cabisbaixo. Essa mulher se sentia incapaz, impotente, né? Alguém que não conseguia
cumprir de fato o seu papel. Aí vem as indagações: para que eu existo? Qual a razão da minha vida? Começa a se instaurar nessa pessoa um sistema de embotamento. Essa pessoa começa a ficar deprimida, angustiada. Essa pessoa começa a ter pensamentos negativos a seu respeito, se sente incapaz de realizar alguma coisa, de fazer algo. Eu não sirvo para nada. E aí, só que esse marido estava atento. Ele começou a ficar atento, e ele viu que isso não era normal, e foi até ele: Ana, olha que comunicação positiva ele faz, olha que combustível ele dá a Ana. Ana, você para mim é melhor do que 10 filhos. Ou seja, não são os filhos que me deixam feliz, mas é você ao meu lado, Ana. Eu estar com você. Ana, será que você não viu comunicação não verbal? Qual foi a comunicação não verbal dele para Ana? Ele dava porção dobrada por Ana. Essa é a comunicação. O que ele estava querendo dizer com isso? Eu te amo, Ana. Eu te amo mais do que os meus filhos. Eu te amo, né, mais do que tudo. Comunicação não verbal. E aí a gente precisa tomar cuidado com as nossas comunicações não verbais, o nosso comportamento, né, com o nosso cônjuge, que às vezes passa, né, algo de forma negativa. E a gente precisa fazer a leitura dessas expressões não verbais. Por exemplo, você chega um dia em casa, a sua mulher está lá à noite, você vem estressado, e aí você quer aliviar, e aí quando você chega em casa, sua esposa está com a camisa daquele político, com a foto da Dilma. O que ela está dizendo para você? Hoje não tem nada, nem adianta. Comunicação não verbal, ela está dizendo, porque ela sabe que você vai chegar em casa, ela sabe que você vai vir. Então, se ela está desse jeito, ela está comunicando de forma não verbal que hoje, né, não adianta mexer, porque não vai rolar. Ok? Então, a gente precisa compreender as comunicações não verbais. Então, olha o que Elcana fez quando ele ofereceu porção dobrada para Ana. Ele estava comunicando de forma não verbal, né, que ele a amava mais do que tudo, que a porção dela era sempre maior. Ana pega essa comunicação positiva, o que ela faz? O que ela faz? Ela vai orar, meus irmãos, porque Ana nunca fez isso antes, porque ela não recebeu esse combustível. Ele percebeu a tristeza quando ela subia uma vez mais sem filho, e ele investe nisso, ela recebe essa comunicação positiva, então ela toma uma decisão: Senhor, eu entendi, Ele me ama, mas isso não é suficiente para mim, eu preciso ser uma mulher completa, e para mim ser uma mulher completa, eu preciso gerar filhos, mas eu quero te fazer uma proposta: o filho que o Senhor me der, eu devolverei ao Senhor. Ela fez um pacto, uma aliança com Deus. Aí Deus, que estava precisando de um profeta, e Ana, que estava precisando de um filho, entraram em um acordo, e aí Deus dá um filho a Ana, e Ana dá um profeta ao Senhor. E aí ficou só em Samuel? Não. Ela teve outros filhos. O Senhor abriu a madre de Ana. Por quê? Por conta de uma comunicação positiva. Precisamos aprender a elogiar e a motivar o nosso cônjuge. De vez em quando, Ruth às vezes se estressa comigo, eu ensinando ela a dirigir. É uma novela. Mas eu sempre digo para ela: todo mundo consegue, você consegue. Bati o carro, e agora? Um dia que ela bateu o carro, ela me ligou desesperada: olha o que eu fiz com o nosso carro, você está bem, está tudo ok? Ok, pronto, bateu o carro, eu bati o carro. Você não pode parar por conta disso, continua dirigindo, você vai conseguir. É isso que devemos fazer com o nosso cônjuge, é fazer eles crescerem.
carne da minha carne, pedaço de mim. Faça o seu cônjuge crescer, se alegre no crescimento do seu cônjuge, comunique coisas positivas. A Bíblia diz que na nossa boca está o poder da vida e da morte. Nós temos o poder de profetizar bênçãos, então faça isso, né? Faça isso, profetize, não fale mal do seu cônjuge. Às vezes, né, tem maridos que se reúnem e falam mal do cônjuge, da mulher. Não faça isso, pelo amor de Deus. Honre a sua mulher, não fale mal dela, não. Tem mulheres que se reúnem para falar mal do marido. Não faça isso, não, em nome de Jesus. Profetize. Só você sabe o que você tem aguentado, mas quando chegar, né, na frente das pessoas, você tem que profetizar, né? Faça como aquela mulher que perdeu o filho, que o moço veio, Geazi veio, e aí não, está tudo bem. O meu caso não é contigo não, o meu caso é com o profeta. Eu quero falar com o profeta, que é o representante de Deus. Então fale com Deus. Senhor, quando perguntar, está tudo bem, está tudo mal, acabado, mas você está profetizando. Está tudo bem, não fique contando a sua vida, né? Porque senão, meus irmãos, é complicado, fica feio para você mesmo. Depois que você sai dali, as pessoas ficam dizendo assim, para ir falando mal do marido, falando mal da mulher, que negócio feio, não se enxerga não. É assim que acontece. E aí Deus, como é que Deus fica olhando para você? Profetize sobre a vida dele, profetize sobre a vida dela, declare, né? Às vezes o marido, né, chega meio fraquinho, e você vai ter que profetizar. Não, meu filho, vamos lá, você vai conseguir. Meio fraquinho, meio sem ânimo, você tem que chegar lá e dar aquela injeção. Não, meu filho, vamos lá, para frente, vamos avançar. É assim que acontece, porque a Bíblia diz que fazer sexo, meus irmãos, antes do casamento é pecado, fora do casamento também. Agora, não fazer no casamento é pecado também. Então, profetiza aí, vamos lá, né? Com ela também, minha filha, em nome de Jesus, ou com a campanha aqui de oração, Deus vai acender um negócio aí. É assim que acontece. A vida é assim, o casamento é feito assim. Sim ou não? Vocês estão dando risada, mas é verdade. É assim que acontecem as coisas. Então, Deus criou, olha, Deus é interessante, Deus criou duas pessoas diferentes, completamente diferentes, e colocou, né, para ficar na mesma casa, né? Criou um negócio chamado casamento. Só Deus para fazer esse negócio, esse troço dar certo, né? E aí, meus irmãos, é assim que acontece. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, aprenda a ter uma comunicação positiva, né? Positiva com a sua mulher, positiva com o marido. Identifique, tá, as expressões não verbais, seja atento para perceber o que está acontecendo, né? Não só com a esposa, mas com os filhos, né? Às vezes aquele filho que se tranca dentro do quarto, né? Fica lá trancado e não se comunica, né? Vá lá, queira saber o que está acontecendo, ore com ele, profetize sobre a vida dele, né? Eu faço isso com os meus filhos, eu oro, os meus filhos me veem orando, de vez em quando eles me pegam de joelho na cama deles orando, eu oro. Às vezes é na minha cama, dobro o meu joelho. Precisamos profetizar. Só vai acontecer mudanças quando a gente profetiza, tá? E a gente coloca em ação. Amém? Em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar em pé. Fique em pé agora. Você do lado, né, dessa esposa, eu quero convidar a irmã Ruth aqui à frente. Eu quero orar por famílias, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Vem cá, essa mulher linda que está do seu lado, que é a sua esposa, tem vezes que a gente diz assim, a mulher mais linda do mundo, ela sabe que não é. Ela sabe que não é. Mas a gente faz, né, a gente não consegue enganá-la. Mas para nós, a nossa esposa é a mais linda do mundo, e acabou, e ponto final. Pode ter trocentas lá fora, mas a nossa, né, os nossos olhos têm que ser voltados para ela. Eu quero orar agora em nome de Jesus. O que é que precisa melhorar
no seu casamento? No meu precisa algumas coisas, né? Eu sei que no meu precisa. Eu preciso melhorar, ela precisa melhorar, e é sempre assim, né? Precisamos melhorar. Mas o que é que precisa melhorar no seu casamento, no nosso casamento, né? Deus nos criou para sermos uma família de sucesso, uma família vitoriosa, uma família que caminha de vitória em vitória. Então, do lado do seu cônjuge agora, em nome de Jesus, vamos orar e vamos pedir misericórdia da parte de Deus, vamos pedir a graça de Deus. Pai Celeste, foi o Senhor quem criou o matrimônio, foi o Senhor quem criou, Senhor, a família. Antes do Estado e antes da igreja, a família veio primeiro. Pai eterno, quantas vezes, Senhor, por conta, Senhor, do trabalho, das preocupações, das demandas, das dívidas, ó Senhor, entramos em casas estressados, Senhor, nervosos. Ah, Senhor, quantas vezes entramos, Senhor, e não prestamos atenção, Pai eterno, no comportamento, Senhor, do nosso cônjuge, Senhor, da pessoa que o Senhor colocou para estar do nosso lado. Quantas vezes não identificamos, Senhor, que essa pessoa está sofrendo, angustiada, Senhor, cabisbaixa, entrando, Senhor, em um estado de embotamento, Senhor, psicológico. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, nos cobre com teu sangue, Senhor, porque sabemos que nesses últimos dias o investimento contra a família, Senhor, por parte do reino das trevas é gigantesco, e devemos nos tornar, Senhor, defensores, apologetas, Senhor, da família, defensores do relacionamento familiar, da família original, Senhor, como o Senhor fez no Éden. Pai, tem misericórdia. Pai, em nome de Jesus, que da nossa boca, Senhor, saia palavras de bênçãos para o nosso cônjuge. Senhor, que no momento, Senhor, Pai eterno, de tribulação, de angústia, de estresse, lembremos dessa palavra, Senhor, e profetizemos bênçãos, Senhor, para ele e para ela. Que ela aprenda, Senhor, a profetizar sobre a vida do marido, que o marido aprenda a profetizar sobre a vida da esposa e dos filhos. Pai, guarda os nossos filhos, ó Pai. Essa questão, Senhor, que o mundo aí fora veio do inferno, a ideologia de gênero, Senhor, em nome de Jesus, que não afete os nossos filhos. Pai eterno, os nossos filhos pertencem ao Senhor, guarda a mente dos nossos filhos, eles estão crescendo, Pai eterno, muitas vezes na escola, Senhor, ou com coleguinhas. Pai eterno, o mundo e o diabo tenta, Senhor, seduzir os nossos filhos, mas colocamos os nossos filhos nas tuas mãos. Blinda a mente, Senhor, a alma, o coração. Deus, em nome de Jesus, dá a esse marido a autoridade, Senhor. Pai eterno, que ele entenda o papel de sacerdote, Pai eterno, de líder espiritual, de cabeça da casa, de cuidador, de provedor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a cumprir o nosso papel, a estarmos na posição que o Senhor deseja. Pai, ajuda as esposas, Senhor, a cumprirem o papel de educar os filhos, de ser auxiliadora idônea, de honrar, Senhor, os maridos. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que haja amor, amor neste lar, amor, renova o amor, Senhor. Se preciso for, Senhor, traz um refrigério na história deste casal, quando eles se conheceram, quando eles se apaixonaram, quando eles se tocaram, Senhor, pelo olhar a primeira vez. Ó Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor, em nome de Jesus, a comunicação positiva em nosso lar. É o que nós te pedimos, Senhor, e faz essa mulher, Pai eterno, melhor. Traz a cura para a alma dessa mulher, traz a cura para a alma deste homem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.